Operação Spoofing. Em depoimento, a Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, hacker preso em Ribeirão, revelou que a ex-deputada federal Manuela Dávila fez o intermédio entre ele e o jornalista responsável por vazar os áudios do ministro Sérgio Moro. Agora a PF vai cruzar o depoimento com as informações levantadas para checar a veracidade dos fatos. Em nota, Manuela Dávila confirmou contato com o hacker e diz estar à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. E a macro-região está no centro da operação da PF. Essa semana mostramos o trabalho da Polícia Federal para chegar nos suspeitos de hackear o celular do ministro da Justiça e de outras autoridades. O especialista afirma que todo mundo está sujeito a essas invasões, mas existem meios de se proteger. A macro-região esteve no centro das investigações esta semana. Ribeirão com a autoria confessa do crime e Araraquara com outros 3 nomes envolvidos. O saldo da Operação Spoofing: 4 pessoas presas suspeitas de invadir o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de outras autoridades. E foi pelo aplicativo de mensagens Telegram que houve o ataque cibernético. Segundo a Polícia Federal, mais de 1.000 vítimas podem ter sido alvos do grupo, inclusive o presidente da República, Jair Bolsonaro. Este analista de segurança da informação explica que tudo pode ter iniciado de uma engenharia social dos hackers para chegar ao código de acesso da caixa postal do ex-juiz, que foi o caminho para a invasão no celular. O invasor, ele coletou o número de celular do ministro através de uma internet paralela, que a gente conhece como Deep Web. Para essa informação ter chegado até essa Deep Web, foi utilizado dessa técnica de engenharia. Então, alguém conseguiu a informação através de persuasão. E aí, ele conseguiu adquirir o número de telefone do ministro e liberou nessa internet paralela. Com posse dessa informação, deste número de telefone, ele conseguiu usar a tecnologia chamada spoofing, que é se passar por uma pessoa que ele não é. Entrou em contato com a empresa responsável de telefonia, clonando o número de celular do ministro, e através disso ele entrou em contato com o Telegram, solicitando a senha de acesso para espelhar o conteúdo do celular no computador. Então, bem provavelmente, nessa situação, o ministro não tinha ativado as funções de segurança do aplicativo. Todo aplicativo de troca de mensagens tem recurso de segurança, mas não vem ativado automaticamente no celular. Depende da gente acessar a configuração, fazer a verificação em 2 etapas para ativar essa função. No caso do WhatsApp, o passo a passo nas configurações é o seguinte: o dono do celular deve entrar em conta e depois confirmação ou verificação em 2 etapas e ativar o recurso. Em seguida, criar uma senha de 6 números, confirmar e adicionar um e-mail. Outra recomendação é entrar em segurança e ativar. Com isso, as mensagens e ligações ficam protegidas com a criptografia de ponta a ponta, que significa que o WhatsApp e terceiros não podem lê-las e nem ouvi-las. E a recomendação é que todos façam isso? Exatamente. Qualquer um pode fazer isso e a recomendação seria essa, que todas as pessoas começam a utilizar esse tipo de recurso. Pessoas, empresas e órgãos governamentais. O que garante? Ele vai garantir sigilo da sua conversa criptografada ponto a ponto, certo? E caso alguma pessoa tendo informação do seu número de celular, se ela for instalar em um outro dispositivo, automaticamente você vai receber uma notificação falando que esse número estão tentando clonar esse número ou utilizar de alguma outra forma. A preocupação com a segurança deve se estender para outros aplicativos, não só de mensagens. De acordo com o analista de TI, é um risco quando o aplicativo não é nativo na ferramenta de compra do celular. Se não passou pelos critérios de segurança, não é recomendado fazer o download. Acessar sites também pede cuidados. Através de sites, pode-se fazer uma invasão também, coletando os dados pessoais da pessoa. Se uma pessoa ela fez alguma compra e ela deixou conectada o usuário e senha dela através de e-mail, e ela clicar em algum conteúdo que tenha essa possibilidade de invasão, automaticamente o hacker vai coletar o e-mail, senha, todo o cadastro pessoal dessa pessoa.
né? Então, sempre prestar atenção se o site tem o HTTPS, que é um certificado de segurança, manter o antivírus ativo, né? Hoje existem várias ferramentas empresariais também, né? Porque a gente tem que sempre ver os dois lados, né? O usuário doméstico, ele está mais suscetível à invasão, porque os recursos de segurança são mais básicos, né? Já as empresas, elas são alvos até de espionagem de conteúdo, de projetos, né? Então, se uma empresa ela não tiver uma boa segurança local dos seus arquivos, né, ou em nuvem, num data center, né, ela pode estar correndo risco de perda de dados, né, e integridade dos dados. Mesmo com todo o zelo, Tiago Vieira garante que não existe sistema 100% seguro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o advogado Daniel Pacheco. Em São Carlos, a professora do ICMC da USP e especialista em segurança da informação, Kalinka Castelo Branco. E em Araraquara, o também especialista em segurança cibernética, Danilo Garcia. Vamos conversar aqui por Ribeirão Preto com o advogado Daniel Pacheco. Doutor, a gente tem alguma informação mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, de que nós temos uma possibilidade de estar sendo observado através da nossa internet. Todo mundo tinha isso. Agora o caso veio para valer e todo mundo está assustado. Afinal de contas, o que está faltando para a gente ter segurança na rede social e evitar que terceiros ficam mexendo com a nossa vida e colocando a público? Boa tarde ao senhor. Muito boa tarde. Então, o nosso problema, né, começa no que diz respeito à legislação, né? Então, a nossa legislação, ela foi criada aqui no Brasil de maneira tardia. Então, só para a gente ter uma ideia, né, houve uma recomendação que veio pela Convenção de Budapeste, que é de 2001. E a gente foi ter uma legislação brasileira a respeito dessa problemática, né, dos crimes cibernéticos só em 2012, né? Demoramos 11 anos. E foi por um motivo que não deveria ser o motivo para provocar esse tipo de modificação, né? Isso aconteceu por conta de um ataque que houve ao computador de uma atriz. E aí, quando houve esse ataque, muito rapidamente foi feita a lei passou em poucos meses e foi aprovada, né? Então é uma lei que, assim, vou dizer para vocês, até que não é tão ruim, né? É uma lei que traz aí muitas coisas importantes que nos ajuda a proteger desse tipo de ataque. Mas ainda tem falhas, porque foi uma lei que foi feita com muita pressa, né? Não teve um processo de maturação, foi feita tardiamente, né? Então, a gente fica primeiro refém da legislação, que nem sempre é adequada, né? E também, vamos lembrar que, independentemente da lei, né, muitas vezes o sistema como um todo aqui no Brasil não funciona, porque não precisamos falar necessariamente de crimes cibernéticos, né? A gente vai ter aí, muitas vezes, outros crimes normais que acontecem no dia a dia, né? Homicídio, furto, roubo, que não são punidos, né? E não é por falta de previsão legal. É por deficiências nas investigações, né? Por problemas que acontecem no processo, né? Por prescrição. Então, é uma questão toda muito complicada, né? Eu acho que começa passando por uma modificação da lei, mas também tentando aprimorar o sistema de persecução penal como um todo. Eu vou agora até São Carlos, especialista em segurança da informação, Kalinka Castelo Branco. Professora, a gente fica se perguntando como é possível que autoridades da República fiquem expostas da maneira que nós estamos vendo e estão sendo bisbilhotadas a todo momento. Invade aqui, invade lá. Afinal de contas, o que fica faltando para a gente ter preocupação maior com autoridades? Porque no exterior essa preocupação existe. No Brasil, por que ela deixou de existir? Boa tarde, a senhora. Boa tarde. Na verdade, a preocupação existe a agência que se preocupa com toda a segurança do presidente, de toda a cúpula, mas, na verdade, há uma resistência por parte das pessoas em atender a essas iniciativas de se usar telefones e aplicativos que sejam criptografados. Então, há no Brasil uma tendência muito grande do uso dessas redes sociais, desses elementos que permitem a gente trocar informações, e essas pessoas, por acharem que não estão tão
expostas como estão, acham que não é necessário. Então, após essa liberação de informação, está se fazendo uma ação mais incisiva no sentido de fazer com que a cúpula, né, toda venha a utilizar telefones criptografados, não só isso, aplicativos com a nova vertente de criptografia que seja mais para âmbito desse tipo de comunicação e não como usado pela sociedade de modo geral, que está menos, não esteja exposta, mas está menos suscetível a tal tipo de ataque por não ser tão visível, né? Não estar tão à mídia como acontece com a cúpula e com os elementos aí como a gente tem visto. Deixa eu ir a Araraquara agora conversar com o especialista em segurança cibernética Danilo Garcia. Danilo, em sã consciência, a gente ficou assustado quando ficou sabendo que de Araraquara saiu um hacker que entrou e fez tudo aquilo que nós estamos sabendo. Quer dizer, o que está acontecendo? Esse trabalho de hacker hoje ele é mundial, ele está para todo mundo, ou realmente foi uma surpresa saber que no interior de São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto, a coisa também existia. Boa tarde a você. Olá, boa tarde. Não é nenhuma surpresa porque hoje em dia as aplicações e todo o ferramental que hoje as pessoas têm disponível para fazer esse tipo de ataque está disponível na internet, né? É uma coisa que, tendo um pouquinho de conhecimento, já é possível se praticar e isso não é nenhuma novidade assim que alguém de alguma região do interior tenha feito algo do tipo, né? Agora, não é novidade que tenha facilidade para fazer o que foi feito? Olha, algumas coisas não são tão difíceis de ser feitas. Não estou falando exatamente do caso que teve do Sérgio Moro, que não teve, não sei o que foi feito exatamente, né, para ser feito esse tipo de ataque, mas os tipos comuns de ataque geralmente são feitos por falta de conscientização das pessoas, por exemplo, de falta de não clicar em links que não são confiáveis, por exemplo, onde que os atacantes conseguem redirecionar essas requisições ou roubar esses dados através desse método, por exemplo. Volta a Ribeirão Preto. Advogado Daniel Pacheco. Doutor, para a gente entender. Recebo lá a informação que foi chupada de um lugar, foi sacaneada de outro, e eu coloco à frente também. Eu também vou ser processado caso os acusados sejam pegos e se descobre que houve traquitanas nessa coisa toda? Então, mas como assim? Não entendi bem a pergunta. Você recebeu informação e não fez nada, é isso? Eu vou compartilhar uma informação que eu recebi, que é mentirosa, que houve até que um jogo para tirar e eu vou esparramar, vou também jogar para frente. Eu vou ser punido ou eu não vou, ou vai punir só quem foi que tirou a informação, quem roubou a informação, quem surrupiou a informação? Então, em princípio, todo mundo vai ser punido, né? O que a gente precisa analisar nesse caso é qual é a intenção da pessoa que passou para frente uma informação que recebeu, né? Porque aí, o que nós podemos ter eventualmente, né? A gente vai falar aqui em crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, né? Que são crimes que pressupõem o dolo, ou seja, a intenção. A pessoa precisa ter a intenção, né, de querer prejudicar a imagem da outra, de querer causar algum dano a outra pessoa. Então, se ficar comprovado que houve esse dolo, né, que a pessoa recebeu essa informação e dolosamente passou para frente com a intenção de prejudicar, ela vai ser punida sim, né? E mais do que isso, muitas vezes, né, o que a gente vai ter? Uma efetiva combinação de quem recebeu essa informação com quem capturou a informação, né, com quem invadiu o dispositivo informático. Então, às vezes a gente vai ter isso, né? A pessoa está todo mundo de acordo, todo mundo combinou antes e vamos fazer isso juntos. Então, quando isso acontece, daí nem vai ser crime contra a honra. Todo mundo vai ser responsabilizado por invasão de dispositivo informático, porque todo mundo está participando do crime. Não só a invasão, mas também com o aumento de pena que existe por ter sido feita a divulgação dessa informação, né? Que aumenta a pena também.
Vou a São Carlos agora. Antes do São Carlos, eu entendi o que o senhor falou. Quer dizer, isso que está aí agora, a ex-deputada, candidata Manuela Dávila, falando que ela recebeu ligação do hacker, passou a informação adiante, isso vai sobrar também alguma coisa para ela? Eventualmente sim, né? Então, se for provado que essa informação foi passada para frente com uma intenção, né, de prejudicar alguém, de atacar a imagem de alguém, isso pode resultar em responsabilização penal, né? Precisa apurar exatamente o que aconteceu, mas dependendo do que for apurado, pode configurar crime sim. Perfeitamente. Agora sim, vamos até São Carlos. Especialista em segurança da informação, Kalinka Castelo Branco. Para a gente entender, como é que funciona a segurança minha, quando eu entro lá na internet procurando alguma coisa e descubro lá um negócio pedindo para abrir, você pode ser premiado, você pode ser requisitado para causas grandes sociais. Lá na minha casa e na casa de tantos que estão nos assistindo, tem segurança cibernética ou não? Olha, falar que você tem segurança é algo muito complicado. Não existe segurança 100% e o que a gente indica é: use sempre o antivírus, evite acessar links e sites que você não confie, que você nunca utilizou, que apareceu para você. Essas promoções, essas coisas que são mirabolantes, produtos a um custo muito baixo, sempre desconfie. Isso tudo, em geral, é uma grande fraude, é uma grande mentira e é um tipo de ataque também chamado de phishing, que busca fisgar as pessoas a acessarem esse tipo de informação e, óbvio, que, consequentemente, serão usurpadas todas as informações que você vier a passar por ali. Não só usurpadas nesse momento, mas também podem ser baixados, né, no seu computador ou no seu smartphone, aplicativos maliciosos, softwares maliciosos, que vão continuar rodando ali, coletando suas informações, mesmo que você já não esteja navegando na internet, mesmo que você já não esteja utilizando aquele aplicativo ou aquele elemento que fez com que você tivesse aquele software malicioso baixado no seu celular ou no seu computador. Então, o que a gente fala é: não existe segurança, você não está seguro. Aí, então, significa que eu não vou mais acessar nada, não vou mais entrar na internet, vou ficar longe disso? Não. Você tem que saber que há riscos, da mesma forma quando você sai à rua, que você corre o risco de ser assaltado, etc. É o mesmo risco. Você está entrando na rede social, você está entrando na internet. É um novo mundo e você corre o risco de ser hackeado, de ser usurpado, de ser roubado. Então, você tem que saber os riscos e buscar evitar. Assim como a gente evita entrar em lugares que são perigosos, a gente evita de entrar em links desconhecidos, a gente evita de passar nossas informações, a gente não sai por aí distribuindo o nosso cartão de crédito e o nosso CPF para todo mundo. Então, evite de fazer isso também nas redes sociais, evite de colocar informações que são sigilosas, que são importantes para você, sensíveis, como a gente diz. Evite de distribuir essa informação, que você vai estar correndo menos risco, né? Você vai estar menos inseguro, é assim que a gente pode dizer. Perfeitamente. O Araraquara agora, especialista em segurança cibernética, Danilo Garcia. Danilo, para mim a segurança, eu ficaria esperto, quer dizer, esses que estão sendo acusados de hackers, que fizeram tudo o que nós estamos acompanhando, de repente eles poderiam passar lá pela minha rede social também, propondo alguma coisa para mim na internet minha em casa? Olha, é possível que outras pessoas possam estejar aprontando várias coisas, né? Tentando buscar informações ou só por mera querer brincar com você, por exemplo. É possível, mas seguindo essas dicas de duplo fator de autenticação, não clicar em links desconhecidos e diversas outras coisas que podem ser feitas, você consegue minimizar esse risco, né, de alguém estar aí tentando querer fazer alguma coisa mal intencionada com você. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o advogado Daniel Pacheco. Em São Carlos, a professora do ICMC da USP e especialista em segurança da informação, Kalinka Castelo Branco. E em Araraquara, o também especialista em segurança cibernética, Danilo Garcia.
Gofeto, nós ouvimos várias explicações com colocações para dizer o que representam essas redes sociais. Agora, eu quero saber uma opinião sua a respeito dos hackers. Eles estão colocando a democracia em quais situações? Situações delicadas, comprometedoras, atentando contra a democracia? O que eles estão fazendo? Bom, em primeiro lugar, Roberto, ética e tecnologia não caminham na mesma velocidade. A tecnologia dispara e a ética anda sempre a passo de cágado. Perfeitamente. Com acento no ar. Isso. Porque senão é uma palavra feia, né? Esse é o primeiro dado. O segundo lugar, vamos lá, a mineirice. Essa palavra é tão feia, senão acho que ela reflete uma realidade. É muito humana, né? Demasiado humana. Isso, e a outra que nós vemos é o ensinamento, a sabedoria do senador Tancredo Neves. Ainda na época do analógico, nem se anunciava e nem se intuía a época do digital. Na época do telefone, daquela época, o fixo, o telefone que nós temos muitas vezes em casa. Bom, a verdade é que ele dizia, em política, o telefone só deve ser usado para marcar reunião e em lugar errado. Já naquela época corria-se risco. Claro, é um problema de confiança. Sim. Isso, e confiança é muito difícil. A traição é filha da confiança. E esse aqui é o dado fundamental. Em segundo lugar, que nós temos que ver, além desses dois que nós já iniciamos, colocar com epigrama, para poder comentar um assunto tão melindroso como esse, nós temos que entender que a tecnologia, dando um mergulho no passado, que é para se entender o presente e tentar projetar o futuro, que caiu a União Soviética, a União das Repúblicas, por insuficiência de tecnologia. Tá? Mas no outro extremo, nada em excesso. Sabe o que é isso? No pórtico de Delfos, 4 anos antes de Cristo, estava escrito nada em excesso. Nem amor, porque o amor demais não se deve amar a pessoa errada. Amor, substantivo, verbo amar, adjetivo amargo. Bom é ser amado. Esse aqui é o dado fundamental. Então, nesse dado, nesse aspecto fundamental e básico, Roberto, a consequência é que o excesso de tecnologia pode levar o capitalismo a ruir. Nós vimos na entrevista para a Gislene, de um técnico que deixou bem claro, a privacidade do ser humano está sendo invadida e destruída, e leva de roldão a situação da empresa privada. Duas colunas básicas, em cima das quais se constrói o regime capitalista, é exatamente privacidade e empresa privada, empresa particular, a vida particular da pessoa, que é invadida. E muitas vezes nós remetemos a Balzac, o grande escritor francês, gênio da França, quando ele disse, vamos chegar à intimidade e conhecer os segredos de alcova. Um problema que a pessoa dá qualquer coisa lá na cama, na alcova, e é divulgado. Tudo é gravado, tudo é filmado, e nós ficamos assim em cheque sem dinheiro, cheque e a literatura chegou realmente com o grande irmão observando tudo. Perfeito. Tudo. O artista e o gênio chegam sempre antes. O cientista é o retardado que chega depois. E ciência, quando é aplicada, nós temos a consequência, a tecnologia. Por que a União Soviética tinha ciência e não transformou essa ciência em tecnologia e o regime ruiu e caiu? Porque ele não tinha empreendedores. Tinha exatamente Einsteins, mas ele não tinha nada de Bill Gates. Então ele não conseguiu. Ficou inútil, a inutilidade plena. Então, nós temos que entender esta realidade para poder, daqui para frente, ter certeza de que certas dúvidas, quem tem razão? A razão nem sempre é um bom caminho para se chegar à verdade. Certas dúvidas são mais difíceis e mais cruéis do que as mais duras verdades. Às vezes é melhor não saber, porque a dura verdade, mas também não é bom duvidar. Esse aqui é o dado.
O Otávio... É difícil. Difícil, Roberto. Otávio Paz, na obra, um mexicano, na obra Signos em Rotação, ele diz o seguinte: a modernidade nem sempre é uma bênção. Muitas vezes é um inferno com ar-condicionado. E é mais ou menos isso. Quando eu vejo esse nível, chegamos a esse ponto. Democracia, nós temos no Brasil, voltando à sua pergunta, a pergunta inicial, nós temos no Brasil instituições democráticas. Temos democratas, mas não temos uma sociedade democrática. É mais ou menos alguma coisa parecida com a República. Nós temos gente de espírito republicano, mas para isso precisa ter transparência. E transparência e matéria publicada é matéria pública. Agora, daí que nós temos que lembrar do deus romano Terminus. Terminus é o deus dos limites. Está entre a vida e a morte. Está em fase terminal. É o terminal de ônibus. Terminal de ônibus é onde termina a linha e começa a outra. Esse é e nós não temos essa consciência de limites que determina o espaço onde a pessoa pode ser livre. Invadir a privacidade é um crime que precisa de ser devidamente entendido para não haver consequências e a pessoa se transformar em inquilino do Código Penal. Gostaríamos de mostrar mais o seguinte: o Brasil tem uma dificuldade, uma carência de líderes. No espaço deixado pelos verdadeiros líderes, que não existem atualmente no Brasil, nós temos dois agentes. Em primeiro lugar, o ídolo, que é mais do esporte, tá certo? E outro é o herói. E quando o Brasil prefere heróis, nós preferimos espécies de Macunaíma, que heróis sem nenhum caráter, de acordo com a obra de Mário de Andrade. Agora, só para fechar, eu vou aos evangelhos. O Evangelho de Marcos diz assim: não há nada oculto que não seja revelado. É 4:22. E de Lucas também diz a mesma coisa: não há nada oculto que não seja revelado e seja mostrado à luz. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube, Gonfito. Eu que agradeço, Roberto. Bom domingo para você e uma boa vitória do Corinthians. Até mais, tchau.